Olá a todos! Eu hoje vou fazer um vídeo sobre corretores, aliás um tutorial, porque vou explicar tudo passo a passo, sobre corretores, sobre como camuflar as olheiras e camuflar manchas na cara. Por isso, se quiserem assistir, fiquem aí. Então é assim, eu já tenho a minha base aplicada, porque acabei de filmar o tutorial sobre como aplicar a base, por isso já tenho a minha base aplicada. Eu vou tentar explicar o melhor possível, porque às vezes há certos termos que é difícil explicar, que eu vejo tantas coisas em inglês que às vezes é difícil explicar em português. Mas então é assim, quando vamos aplicar o corretor e camuflar as imperfeições, supostamente já devemos ter a pele hidratada, já devemos ter a nossa base. Antigamente usava-se muito o corretor por baixo da base, e depois é que aplicávamos a base por cima. Isso foi assim como eu aprendi aí já há muitos anos na escola de maquilhagem, foi assim que eu aprendi. Mas a realidade é que ao longo dos anos as coisas vão sempre mudando, e é o que eu ainda ontem estava a conversar com o meu marido e estava-lhe a dizer. A realidade é que a maquilhagem não há regras. A maquilhagem é mais. É quase considerada uma arte e é mais por aquilo que a pessoa gosta de fazer. Há aquelas linhas e aquelas bases que se deve seguir, mas no fundo depois a pessoa deve fazer aquilo que achar que fica melhor em si própria. Por isso, acho que é muito por aí. Isto é a minha maneira de ver as coisas, é a minha maneira de fazer as coisas. Mas, como eu estava a dizer, antigamente fazia-se os corretores antes e depois é que se aplicava a base. Hoje em dia as coisas estão bem diferentes e é a base primeiro e os corretores líquidos. Este, por exemplo, o da Maybelline. Este é o da Maybelline Fit Me, que é o que eu tenho usado ultimamente. Este é um corretor em líquido, uma forma mais líquida, que é estes que têm assim estes aplicadorzinhos. Este, por exemplo, é um corretor líquido, uma textura bastante fina, mas tem bastante cobertura. Este é mais direcionado para debaixo dos olhos. Depois temos, por exemplo, este que também tenho utilizado muito, que é o Catrice Camouflage Cream. Este é uma textura mais cremosa, mais pastosa, mais denso. É assim num potezinho, é muito mais cremoso. Este corretor tem que se ter cuidado debaixo dos olhos, porque tudo o que é muito pesado para debaixo dos olhos, nas olheiras, tem que se ter cuidado para não se aplicar. Quando são assim mais grossos, não se aplicar muito, porque senão fica assim com um aspecto pastoso e mete-se em todas as linhazinhas que nós temos debaixo dos olhos. Formas assim, corretores mesmo destes em canetas, que vai-se carregando em baixo e vai saindo. Este, por exemplo, é da Christian Ley, é refletor, é um corretor refletor com partículas refletoras e partículas iluminadoras para debaixo dos olhos, e este da Avon também tem partículas refletoras. São estes os corretores coloridos, que são estes assim. Estes são mesmo aqui da minha paleta de trabalho, por isso é que meti assim desta maneira. Como podem ver, tem o corretor roxinho, tem o corretor verde e tem o corretor amarelo, salmão. Este, por exemplo, aqui é salmão. Pronto, há estes tipos todos de corretores. Estes são os corretores coloridos, os outros são os corretores normais. Então é assim, os corretores coloridos são para camuflar imperfeições com cor. Então é o seguinte, cada pessoa tem olheiras de cor diferente. Se vocês se meterem à frente de um espelho e olharem assim para baixo, vão ver que esta zona mais escura é sempre diferente em toda a gente. As minhas olheiras, por exemplo, têm um leve tom roxeado, e um leve tom azulado, se fizerem assim. Sim, elas agora até não estão muito más, mas têm assim um leve tom arroxeado. Por isso quer dizer que todos os tons amarelo, até o salmão, todos os tons amarelos e salmão vão camuflar estas olheiras assim arroxeadas e azuladas.
Depois, se tiverem umas olheiras mais castanhas, porque há pessoas que têm mesmo assim umas olheiras carregadas, um tom castanho, podem utilizar os corretores roxos, aqueles assim, tom de lavanda, os tons roxos, ou até pessoas que têm despigmentação castanha à volta da boca, ou manchas de nascença castanhas. Os corretores coloridos roxos são mais para esse tipo de manchas castanhas. E os corretores coloridos verdes são mais direcionados para manchas vermelhas, ou seja, quem tem acne, quem tem corpo rose, quem tem aqui as maçãs do rosto muito vermelhas, para camuflar aquelas borbulhas mesmo bem vermelhas, tudo o que seja corretores verdes, coloridos, é para camuflar esse tipo de coisas. No entanto, é óbvio, como são corretores coloridos, tem que ficar por baixo dos corretores normais ou por baixo da base. Estejam descansados que não fica daquela cor. É óbvio que, por exemplo, se a pessoa tem corpo rosa ou tem muito acne, manchas muito vermelhas, utiliza o corretor verde, bate em cima, devagarinho, em cima da manchinha, e depois passa a sua base devagar, só pequenas batidinhas, para também não estragar e não tirar a cobertura verde, porque não vamos ficar com a cara com aqueles de correção nas olheiras. A correção por baixo das olheiras também funciona assim. Eu, por exemplo, normalmente aplico, se quero mesmo uma cobertura altamente, aplico o corretor amarelo, o corretor colorido amarelo só naquela zona mais escura, e depois aplico o corretor de cor bege. Podem aplicar os corretores de várias maneiras, pode ser com os dedos para aquecer melhor os produtos, pode ser com pincéis de corretor, que são estes assim. Estes são mesmo os pincéis de aplicar corretor, são assim. E, por exemplo, eu vou tirar um bocadinho do amarelo e vou aplicar. Tenho que só olhar assim para baixo para ver onde para, e vou aplicar mesmo assim aqui nesta zona mais escura. É óbvio que não é qualquer pessoa que anda a utilizar estes corretores com cor, mas resolvi falar um pouco sobre eles e explicar, porque às vezes as pessoas veem este tipo de coisas e não sabem para que é que servem. Por isso eu gosto de explicar tudo e assim as pessoas ficam a saber para que é que servem. Ok. Assim, aqui está o amarelo. Eu não vou camuflar estas pontas aqui com o verde, não acho necessário. Eu não sou daquele tipo de pessoas que preciso ter tudo coberto, mas quem gosta de ter tudo coberto, por exemplo, aqui é esta manchazinha, aqui é esta, e depois com o corretor por cima. Agora, vou aplicar o corretor normal. Por exemplo, vou aplicar o da Maybelline por baixo dos olhos. É preciso ter em conta que para aplicar corretor debaixo dos olhos, normalmente tem que ser 2 tons acima do tom da vossa pele, porque como as olheiras é uma zona que é escura, nós queremos iluminar, e sempre que queremos iluminar uma coisa no nosso rosto, temos que meter 2 tons mais claros do que o resto do rosto. Por isso este é ligeiramente mais claro. Estão a ver? Por isso vamos iluminar, vamos meter mais clara esta zona, que é para disfarçar as olheiras. Se for, por exemplo, se eu quisesse camuflar estas marcazinhas no resto do rosto com um corretor, não queria utilizar um corretor mais claro, como é óbvio, e ia tentar encontrar um corretor da cor da minha pele, porque é óbvio que ia ficar esquisito. E além disso, se não fosse um corretor da cor da minha pele, se eu utilizasse um corretor mais claro e iluminador, ia iluminar aquela imperfeição em vez de camuflar. Por isso, debaixo dos olhos, aplicamos sempre um corretor mais claro, que é para iluminar o escuro desta zona.
e nunca se põe, por exemplo, eu apliquei o amarelo só mesmo na zona mais escura para camuflar aquele azulado e aquele roxo, mas quando estamos a aplicar corretor de olheiras para tapar mesmo as olheiras, para iluminar aquela zona, nunca aplicamos só ali, senão vamos ficar a parecer uns pandas. E convencionou-se que isto é uma daquelas coisas que é mesmo básica, convencionou-se que se iria aplicar assim nesta forma de um triângulo sempre, porque assim fica esta zona mais iluminada e vem um pouquinho mais para baixo, não fica só ali naquela parte, se ficasse naquela parte não ia camuflar. E assim também faz com que o rosto pareça mais longo. Eu, por exemplo, vou utilizar para esbater uma esponjinha molhada previamente na água, espreme-se bem o excesso, que é para depois, tudo que é esponjas, se não forem molhadas antes, vão absorver o produto todo. Se elas estiverem molhadas com água, já não vão esbater bem o produto e não vão absorver o produto. E é muito importante pressionar assim, pequenas batidinhas. E nunca andar para a frente e para trás, senão vão estragar tudo e vão arrastar a cor e vão ficar sem cobertura nenhuma. Até se for com o dedo, é assim, pequenas batidinhas, e do outro lado vou fazer com o dedo. Mas com a esponjinha, assim, pequenas batidinhas, assim. Podem levar aqui para cima do olho também, se quiserem. Há muitas pessoas que aproveitam o corretor e já tapam esta zona aqui, porque como podem ver aqui por cima, todas as pessoas têm esta zona assim mais escura à volta do olho e aparecem as veiazinhas todas, e então já aproveitam e, vou fazer um pouco de zoom, já aproveitam e também levam o corretor para corrigir e não ficar aqui à volta do olho escuro. E pronto, estão a ver como está perfeito e está as olheiras completamente tapadas. Aqui deste lado vou usar o dedo só para vocês verem e é assim, pequenas batidinhas. Não se esqueçam de levar até aqui adentro, porque aqui dentro normalmente está sempre assim um bocadinho escuro, faz sombra. Nós vamos usar sempre tons claros para iluminar as zonas de sombra do nosso rosto, tudo o que está escuro. Assim, pequenas batidinhas, nunca arrastar o produto, senão não vai tapar como deve ser. Como podem ver, é assim, faz uma diferença enorme. As olheiras já não estão super escuras, já estão camufladas. É óbvio que se tiverem poucas olheiras, basta um corretor, não precisam estar a corrigir com cores nem nada do género. Eu, como não gosto muito das minhas olheiras, sou muito cismada com as olheiras, gosto mesmo de cobrir alta cobertura. Há pessoas que passam bem só com um corretor e apaga completamente o escuro das olheiras. Corretores da e.l.f. É Complete Coverage Concealer, estão a ver que tem vários tons. E vou tentar encontrar um que seja do tom da minha cara. Vou experimentar este aqui. E vou experimentar. Por exemplo, se eu quisesse cobrir esta manchazinha aqui, já ia então com o corretor da cor da minha cara. E já está. Vão aplicando aos pouquinhos, devagarinho, batendo com o dedo, que é para ficar bem esbatido. Nunca esfregar, senão a cor desaparece e a cobertura desaparece. E já está camuflado. Tem que ser sempre, quando for para camuflar imperfeições no rosto, tem que ser sempre um corretor da cor da vossa pele, da cor do resto da base. Debaixo dos olhos, ilumina-se e aplica-se um corretor, um tom, 2 tons acima, mais claros, para iluminar a zona. Para acabar com o resto do rosto, é óbvio que como aplicamos vários cremes, já temos a base, que já tinha aplicado antes, e apliquei o corretor, e apliquei o
corretor também ali para camuflar aquela marca. É óbvio que temos que aplicar o pó, porque sempre que aplicamos cremes no rosto temos que aplicar pós para selar, senão ao longo do dia começam a sair da cara, e quando passamos guardanapos no nariz, ou passamos na boca, ou usamos óculos de sol, ou óculos normais, se não tivermos um pó a selar os cremes que metemos na cara, acabam por ir saindo ao longo do dia, por isso temos que selar com o pó. Eu hoje vou selar com o mesmo pó que tenho utilizado sempre, que é este, o Studio Artist translúcido. Normalmente, se querem selar o que já têm na cara e não interferir com as cores que já aplicaram, convém que seja um pó translúcido. Mas eu depois hei de falar um bocadinho mais a fundo sobre os pós. Hoje é mesmo só para falar sobre os corretores, por isso eu vou selar. Têm que ter em conta que têm sempre que selar tudo o que é bases, corretores, tudo o que é cremes tem que ser selados. E se não quiserem interferir com os tons que já utilizaram, com a iluminação debaixo dos olhos, isso tem que ser pós translúcidos. Translúcidos quer dizer que não tem cor, é um pó que vai selar, mas não vai alterar a cor. E para isso vou utilizar um pincel grande do rosto, que é assim, este é um pincel da Polier, e vou tocar aqui só um pouco no pó. E vou selar debaixo dos olhos, sempre assim, com pequenas batidas, nunca arrastar. Eu vejo imensa gente se pôr assim com o pincel a arrastar tudo, isso é errado, porque vão estar a arrastar o trabalho que fizeram. Tem que ser sempre assim, a pressionar devagar o pincel nos sítios, porque se andarem a remoer, vão andar a mexer e vão arrastar a base e o corretor de um lado para o outro. Se a pessoa for muito seca, se tiver a pele extremamente seca, convém só mesmo selar com o pó nas zonas centrais, nas zonas principais, o nariz, testa, à volta da boca e aqui nas maçãs do rosto. Se for uma pessoa que seja oleosa, é óbvio que use a mousse de pó e ponha à volta do rosto todo e no pescoço. É isto por hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha conseguido explicar o melhor possível, porque às vezes é fácil nós sabermos toda esta informação, mas às vezes não é muito fácil explicar tudo para as pessoas conseguirem perceber. Por isso espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao meu canal, não se esqueçam, se quiserem dar ideias, é só me contatarem nas redes sociais ou fazerem comentários por baixo do vídeo. Eu ponho sempre os links do Instagram, do Facebook, do Tumblr, está tudo por baixo na caixa de descrição do vídeo, por isso já sabem, se me quiserem seguir é só ver. E é isso, vemo-nos no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, até à próxima, tchau!